Olá, seja bem-vindo. No presente vídeo vamos dar sequência às nossas aulas de Direito Comercial e para hoje a minha abordagem vai girar em torno da temática ligada à formação do ato de comércio. Por isso, convido-lhe a assistir o vídeo até ao fim para que possa aprimorar as suas técnicas jurídicas em torno deste tema. E se for novo no canal, convido-lhe já a inscrever-se, a deixar o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica. Ative o sino para que o YouTube lhe possa notificar sempre que eu subir vídeos novos e compartilhe, caso queira, o máximo que puder para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos e desta maneira possamos contribuir para a sua cultura jurídica. E se ainda não sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jus Vinheta. Antes de mais, importa dizer que o nosso canal tem estado nos últimos tempos a sofrer alguma metamorfose. Em primeiro lugar, em relação ao som. Se perceberam, nós nos últimos tempos paramos de colocar o som de fundo porque efetivamente atrapalhava muita gente a quando da transmissão dos conteúdos. Entretanto, decidimos retirar o som e, por outro lado, mesmo retirando o som, nos últimos tempos tem aqui um vizinho que está sempre a colocar música alta e isso vai atrapalhando também aquilo que é a minha transmissão dos conteúdos. Mas pronto, agora decidi utilizar uma nova técnica. Nesse momento encontro-me aqui dentro com um telefone também. Tenho aqui este telefone que está a gravar. Entretanto, tenho aqui dentro de mim também um outro que está a ser utilizado como gravador. Não sei se isso vai dar muito certo no momento da edição, mas pronto, veremos se efetivamente vai dar certo tudo, de modo a que possamos melhorar, né, aquilo que são os nossos meios. São os meios que temos, não temos capacidade financeira para mais, então é com base a isso que a gente vai fazendo, vai produzindo os vídeos, tudo para efetivamente levar o melhor conteúdo possível para si, com a melhor qualidade também, né? Porque o som é efetivamente essencial, não obstante estar aqui a ver a minha imagem, tenho que efetivamente compreender aquilo que eu digo. E com um som pleno, melhor ainda, né? Bem, nessa perspectiva, vamos já agora entrar para aquilo que nos coloca, que é a temática de hoje. Como sabem, estamos nos últimos tempos aqui a desenvolver certas matérias ligadas ao ato de comércio. Vimos a natureza do ato de comércio. Na aula passada falamos um pouco em torno daquilo que é... Esqueci o que falamos na aula passada, mas pronto. Nas últimas aulas temos estado efetivamente a desenvolver certas matérias ligadas ao ato do comércio. Como sabem, configura-se ou como substancia-se no objeto do direito comercial, porque o direito comercial incide não só sobre o ato do comércio, mas também sobre a própria atividade comercial. Então hoje a gente vai falar a pormenor como é que é feita então a formação do ato de comércio. Já vimos que enquanto natureza o ato de comércio é efetivamente um negócio jurídico e tendencialmente bilateral, não obstante existirem certos atos jurídicos unilaterais. Entretanto, como é que ele se vai formar? A formação do direito comercial, a formação do ato jurídico ou do ato de comércio, na verdade vai ser idêntico a um negócio jurídico normal, ou seja, como nós vamos aprender daqui a pouco em série de teoria geral do direito civil, aqui também na formação não foge muito a regra. Por quê? Porque devemos beber, mais uma vez, naquilo que é o direito civil, que é consubstancia-se no direito privado comum. Já sabem, em função daquilo que é o artigo 3º do Código Comercial, nós podemos claramente integrar aquilo que são as normas que deixam algumas lacunas no próprio direito comercial. Integramos através do quê? Através do Código Civil. Assim sendo, nós vamos verificar que a formação do ato de comércio normalmente desencadeia-se por várias fases. E essas fases, na verdade, são 3. Designadamente, a primeira fase, que é a fase da negociação ou dos preliminares. A segunda fase, que é a fase da formação propriamente dita. E, por fim, a terceira fase, que vai ser a fase da execução. Na verdade, a nossa aula hoje vai ser um pouco rápida, né? Nós não vamos nos estender muito, porque é efetivamente um tema muito, mas muito resumido e claramente que nós não vamos estar aqui a ligar mais temas. Acredito que isso já é desnecessário. Nós vamos efetivamente abordar capítulo por capítulo, tema por tema, de modo a que possamos não misturar, porque algumas vezes nós abordamos
Por exemplo, em teoria geral do direito civil, muitos princípios de forma acumulada e as pessoas pensam que nós não falamos sobre eles. Por exemplo, juntamos o princípio da boa-fé e do abuso do direito, juntamos o princípio do direito sucessório e do respeito e do reconhecimento da família como entidade fundamental do Estado. E algumas pessoas pensam que nós não abordamos sobre um ou sobre o outro, mas está lá. Então, para evitarmos essas circunstâncias, nós, a partir de agora, por mais resumido, por mais ínfimo que seja o tema, nós vamos efetivamente abordá-los de forma individual e não vamos mais juntar nada disso. Entretanto, primeiramente, vamos falar sobre a fase das negociações ou preliminares. Claramente, se estiver aqui a acompanhar as nossas aulas de teoria geral do direito civil, já conseguiu perceber que a declaração negocial, regra geral, consubstancia-se em dois elementos essenciais. Por um lado, a declaração e, por outro lado, a vontade. Então, na fase das negociações ou das preliminares, é ali onde nós temos a vontade. As partes têm vontade de comprar. As partes têm vontade de celebrar um certo negócio jurídico. Mas, no entanto, nesta primeira fase, eles negociam. Não fazem ainda a manifestação de vontade, mas chegam a uma negociação. É a fase preliminar, onde as partes vão desenvolver quais serão os modos operantes da celebração da forma negocial. Porque a forma é a exteriorização. Okay? Eles ainda não exteriorizam, manifestam efetivamente um interesse, uma fase negocial, uma fase preliminar que antecede efetivamente ao próprio negócio jurídico, à celebração do negócio jurídico, e, no entanto, fica-se por aí. Porém, não obstante que a fase negocial não ter nenhum cariz vinculativo entre as partes, as mesmas devem sempre pautar por um princípio norteador da relação jurídica, que é a boa-fé. Exatamente. E já agora vai lá ver a nossa aula sobre boa-fé. Como eu disse há pouco, juntamos com o abuso do direito. Portanto, este princípio da boa-fé, claramente que não tem consagração legal no Código Comercial, e por essa razão eu vou mais uma vez servir-me do nosso bom e amigo Código Civil, que nos termos do seu artigo 227 estabelece: quem negocia com outrem para conclusão, quem negocia para outrem para a conclusão de um contrato deve, tanto nos preliminares, ok? Como na formação dele, formação do contrato, proceder segundo as regras de boa-fé, sob pena de responder pelos danos que culposamente causar a outra parte. Ok? Meus caros, estamos aqui a ver que o artigo 227 do Código Civil, número 1, dá aqui efetivamente a obrigatoriedade das partes, não só na fase da execução, não só na fase da formação propriamente dita, mas na fase da negociação, essencialmente preliminar do negócio jurídico, devem pautar pelos princípios da boa-fé. E atenção, a boa-fé que se quer aqui é a boa-fé do ponto de vista objetivo. A norma está a lhe dizer, meu senhor, pauta com conduta boa. Não faça ao outro o que não queres que façam a si. É este princípio básico. A título de exemplo, olhamos para uma situação em que sabendo, apercebendo-se que B vai herdar um bem concreto, porque o pai de B faleceu, e na iminência de saber que B quer vender a C, e sendo certo que A, que é o indivíduo que tomou conhecimento da morte do pai de B, é, na verdade, titular de um restaurante que está próximo a este bem imóvel que B pretenderá herdar e quer vender a C. Atenção, A, neste preciso momento, sabe que B quer vender, mas ainda assim vai lá. De modo a que A ou B venda a si para que ele possa ter os dois estabelecimentos próximos, para que não haja concorrência. Está aqui a pautar por um princípio da boa-fé? Claramente que não. E se B ainda assim celebrar contrato com A, poderá C exigir alguma coisa assim? Poderá, porque efetivamente há aqui violação grave ao princípio da boa-fé e da expectativa jurídica de C. E, consequentemente, poderá requerer uma indenização por danos não patrimoniais em razão a essa violação da sua expectativa jurídica. Portanto, não obstante aqui, na fase preliminar, não existir nenhum ato vinculativo, mas se ferir o princípio da boa-fé, automaticamente desencadeará
aqui uma indenização em relação à parte lesada. Por isso, meus caros, sempre que for celebrar um negócio jurídico, como eu já disse aqui numa aula de Teoria Geral do Direito Civil, não obstante a boa-fé, é sempre bom, é sempre imperioso que se faça tudo por escrito, de modo a salvaguardar a sua segurança jurídica, ok? No entanto, temos aqui uma segunda fase, que é a fase da formação propriamente dita. Nesta fase da formação propriamente dita, é na verdade onde as partes vão colidir as duas manifestações de vontade. Ou seja, nós já fizemos as negociações, já passamos da fase preliminar, já exteriorizamos, ou melhor, ainda não exteriorizamos, e vamos aqui na fase da formação propriamente dita, exteriorizar a nossa vontade. Ok? Desde que estejam preenchidos todos os elementos gerais e especiais que foram dados na última vez. Isto é, as partes têm que ter capacidade comercial. As partes não podem estar aqui sobre uma motivação ilícita. Têm que querer efetivamente vender ou comprar sem nenhum vício. Ok? Tudo isso posto, tudo isso bem feito, que encontra-se aqui na formação propriamente dita, então poderemos passar para a terceira fase, que é a fase da execução. Ou seja, a fase através dos quais as partes vinculam-se, manifestando efetivamente as suas vontades e, no entanto, poderão produzir efeitos jurídicos no negócio concreto. E atenção, quando falamos de negócio jurídico, estamos a falar de ato de comércio, são aqueles todos os atos que a gente já esteve a falar. E vamos daqui a pouco também falar sobre a classificação dos atos de comércio. E, no entanto, a compra e venda é um ato de comércio? É um ato de comércio, porque está consagrado, tem consagração legal nos termos do Código Comercial. Okay? O mandato comercial, as questões bancárias, o contrato de sociedade, são atos de comércio ou não são? São. Ok? Quando digo contrato de sociedade, falo efetivamente do pacto social inerente às sociedades comerciais. Okay? Porque também pode existir contrato de sociedade quando falamos das sociedades meramente civis. Okay? Mas estamos a falar de sociedades comerciais. É ou não um ato de comércio? É um ato de comércio. No entanto, as partes vão manifestar vontade. Se eu quero o B como meu sócio, tenho que manifestar isso no contrato social. E atenção, este vai ser um contrato solene. Por quê? Porque a lei exige uma escritura. Bem, agora já o contrato social, o pacto social já não é tão necessário a escritura pública, né? As partes é que escolhem, mas ainda assim é exigência forma, escrita, não é oral. Contrato de sociedade ou o pacto social nunca vai ser oral, tem que ser escrito. É uma exigência legal e por conta disso tratamos isso como uma forma legal, não uma forma voluntária, nem uma forma convencional. Assim sendo, quando queremos falar sobre a fase de execução, onde as partes vão efetivamente manifestar a sua vontade, teremos de olhar aqui para as formas. E nós já temos aqui no canal um vídeo a abordar sobre a forma negocial. Portanto, convido-lhe já a ir lá ver. Tem aqui no card, ok? Vai lá no card, clica aqui, vai lá ver o vídeo. Faça isso por nós. Aproveite e deixe um gosto, porque é muito essencial que deixe um gosto no vídeo. Porque assim o YouTube vai saber que há interação, que há feedback com as pessoas que nos assistem e vai efetivamente sugerir os mesmos canais ou os mesmos vídeos a mais pessoas. E o canal vai crescer. E o canal crescendo, crescemos nós todos, porque o canal é efetivamente de todos. Mas pronto, olhando aqui para a questão da execução, dependentemente da forma. Os negócios jurídicos formais ou solenes são aqueles em que a própria lei exige que tenham uma forma concreta. Ok? Principalmente quando exige que haja uma escritura pública, porque há uma entidade própria para praticar aquele tipo de ato. E nesses contratos ou negócios jurídicos formais ou solenes, aqui nós vamos encontrar de forma simultânea quer a proposta, quer a aceitação. Por quê? Porque eu já lhes disse,
Normalmente, este tipo de contrato requer uma certa formalidade. E uma das formalidades é que as partes tenham de estar presentes no mesmo momento e manifestam a vontade de forma simultânea. Manifestando as vontades de forma simultânea, com certeza não precisarão de separar aqui a proposta e a aceitação, porque no mesmo momento ambas aceitam e ambas fazem as propostas. Agora, nos negócios consensuais ou não formais, onde não existe aqui a necessidade de uma forma escrita, por escritura pública, nesses atos concretos, há necessidade sim de separarmos a proposta e a formação. Por quê? Porque normalmente o indivíduo que quer comprar está aqui e o indivíduo que quer vender está ali. Pior, o indivíduo que quer vender está aqui em Luanda e o indivíduo que quer comprar está no Bié. Ainda pior, o indivíduo que quer vender está em Angola e o indivíduo que quer comprar está em Cabo Verde. Ou no caso, eu estou em Angola, o Dr. Joel Barros está em Cabo Verde. Portanto, queremos comprar. Eu quero comprar, ele quer vender. Agora, eu faço a proposta e ele aceita. Ou vice-versa. Agora, em que momento é que nós vamos considerar a proposta aceite? Essa é a discussão que se coloca aqui. Mas para tal, nós mais uma vez teremos de nos socorrer ao nosso Código Civil. Porque o Código Civil vai, na verdade, dizer-nos que, nesse tipo de situações, para que haja efetivamente a aceitação do negócio jurídico, nós temos que olhar para os artigos 224 e seguintes, que estabelece o seguinte. Número 1. A declaração negocial que tem um destinatário, no caso, quem é o destinatário vai ser o Dr. João Barros, que está em Cabo Verde. Ok? A proposta é minha, não é? Minha declaração negocial, minha manifestação de vontade, porque a declaração negocial, já vimos, tem dois elementos. Primeiro, declaração e segundo, vontade. Então, a declaração negocial que tem um destinatário torna-se eficaz logo que chega ao seu poder ou é dele conhecida. Ok? Quer dizer, a partir do momento em que o doutor lá tem conhecimento que eu quero lhe vender um bem, automaticamente o negócio jurídico é eficaz. Ou então, a partir do momento em que ele recebe a proposta. Tem a proposta em seu poder, eu faço aqui um documento por escrito e mando para Cabo Verde. Ele recebe. Ok? Agora, continua o artigo. As outras, logo que a vontade do declarante se manifeste na forma adequada. Exatamente. Se não tiver um destinatário, nós vamos poder fazer isso logo que o negócio jurídico tenha a forma adequada. Número 2. É também considerada eficaz a declaração negocial que só por culpa do destinatário não foi por ele oportunamente recebida. Exatamente, meus caros. Estamos aqui uma situação, um exemplo até que o professor Marcos de Oliveira apresenta. Ela passa o avião agora. Pronto. O professor Marcos de Oliveira apresenta aqui um exemplo e acontece o seguinte. Eu estou cá. No Bié? No Bié não, estou em Luanda, né? Mas pronto. Imaginemos que esteja mesmo cá e o meu irmão nesse momento está no Bié e eu pretendo celebrar o negócio jurídico com o meu irmão e eu mando a proposta. Só que a proposta não chega lá por culpa dele. Estamos agora nessa fase da pandemia e, no entanto, acontece aí uma situação qualquer e o negócio jurídico não chega lá a tempo. Ele tomando conhecimento ou não tendo acesso a isso, se olharmos para o número 2, que só vai ter acesso ou só se torna eficaz a declaração negocial quando o destinatário tem posse do negócio, da proposta, então ali não se vai declarar o negócio jurídico poderia não ser eficaz, mas o número 2 ressalva. Se for culpa do destinatário, mas não é culpa dele, é culpa de quem? Da empresa que ia levar a proposta. Automaticamente, não tendo culpa dele, o negócio jurídico deve também, nos termos do número 2 do artigo 224, ser declarado
eficaz. Terceiro, ainda estabelece a declaração recebida pelo destinatário em condições de sem culpa sua não poder ser conhecida é ineficaz. Ok? Portanto, meus caros, é basicamente isso que nós podemos aflorar em torno da questão da execução. Quando falamos da questão da proposta e aceitação, a sua eficácia está aqui consagrada no sempre artigo 224. Tem que ler com maior pormenor, tem que perceber. Se tiver dúvidas, vai lá, leia o manual do professor Marques de Oliveira e terá as suas próprias conclusões em torno dessa questão. Entretanto, e para culminar essa situação toda, existem certos negócios em que efetivamente não há aqui proposta, só há aceitação. Na verdade, é a proposta e a aceitação. Mas aqui não se vai observar claramente o princípio da liberdade contratual, onde as partes podem participar naquilo que são o conteúdo, naquilo que é o conteúdo do contrato, porque não vai poder participar no momento das cláusulas. Quais são estes contratos? São os chamados contratos de adesão. Os contratos de adesão são aqueles através dos quais uma das partes simplesmente tem que aderir ao clausulado feito pela outra parte. Estamos aqui a falar, por exemplo, os nossos negócios celebrados com as empresas de água, com as empresas de energia, com estacionamento, por exemplo, quando eu vou parquear num supermercado qualquer, simplesmente tenho que me sujeitar àquilo que foram as cláusulas estabelecidas naquele contrato concreto e adiro. Se não quiser, não fico aí, saio, estaciono em outro lugar. Portanto, são situações que efetivamente não me permitem aqui participar na proposta, simplesmente aceito aquilo que já foi clausulado pela outra parte. Não obstante a isso, e para salvaguardar os interesses dessas pessoas que simplesmente têm que aderir aos negócios jurídicos de adesão, o legislador criou então a lei das cláusulas gerais dos contratos, exatamente. Lei das cláusulas gerais dos contratos, que na verdade nos estabelece aqui certas cláusulas de vital importância que devem efetivamente conter nesses negócios ou nesses contratos de adesão, porque se falhar uma ou outra cláusula dentro desse negócio jurídico ou desse tipo de contrato, automaticamente o contrato poderá ser declarado nulo ou então podemos dizer que ele tem uma cláusula abusiva e por ter essa cláusula abusiva o negócio jurídico deve efetivamente ser declarado inválido nessas dimensões. Meus caros, são basicamente essas situações que eu tinha preparado para abordar consigo hoje e eu espero ter sido claro e coerente na minha abordagem. Olhamos aqui do ponto de vista genérico para a formação do ato de comércio, olhamos para as suas 3 fases e culminamos falando sobre os contratos de adesão. E na próxima aula falaremos sobre o regime da invalidade do ato de comércio, da sua eficácia posteriormente, para que assim possamos olhar para a classificação dos atos de comércio e vamos seguindo na medida do possível. Como tenho dito, é basicamente muito prazeroso para mim estar aqui a compartilhar conhecimentos consigo e para mim estima bastante saber que me acompanhou até ao fim. Desde já, muito obrigado pela sua audiência e pelo tempo que tem dispensado para me ouvir e me assistir. Como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbié.